Tudo bom, gente? Tudo bom? Hoje eu publiquei um vídeo e uma seguidora minha, graças a Deus, bendito seja essa alma abençoada, ela pegou e falou assim: mas professor, você colocou o segundo pecado capital, luxúria, e você deu conotação da avareza, que é o terceiro, que é o próximo vídeo, é de avareza. E eu faço a minha lista e eu tenho as coisas ali, eu faço as anotações, os significados para que eu faça a cadência. E tanto é que eu já estou com vídeos gravados até o dia 20 de janeiro de 2020. Então faz tempo que eu gravei. E nesse dia foi quando eu fiz algumas revelações também. Então eu tava com a cabeça tudo meio doidona. E o que acontece? Eu fiz com conotação financeira, de ego, mas não é luxúria. Eu não sei porquê, eu acho que ficou na minha cabeça luxo, mas não tem nada com que a ver com luxo, gente. E isso porque eu anoto, hein? Imagina se eu não anotasse, eu tava lascado. Muito obrigado. Então eu tô refazendo, arranquei aquele outro vídeo do ar e tô fazendo esse de improviso. Claro que vai ser sem sala de aula e tudo mais, mas vai ser um bate-papo e não deixa de ser um aprendizado. É o seguinte, a luxúria é um substantivo feminino com origem do latim, que chama luxuriae, que significa lascívia, libertinagem, concupiscência, sensualidade. Então a conotação da luxúria, na verdade, ele já é mais voltado para o uso da sexualidade, sem ser por fins reprodutivos. A igreja não pega até um tempo atrás, agora ela parou de pegar no pé, mas eu lembro até poucos anos atrás, ela pegava e falava: gente, os católicos não podem ficar usando proteção porque eles têm que ter relação sexual para reprodução e não para prazer. Tudo bem. É uma interpretação dos pecados capitais como luxúria, mas na verdade não é bem isso, tá? Os pecados sempre são voltados para vícios, tá? Você ter prazer, você tem com tudo. Você tem prazer comendo, você tem prazer vendo a natureza, você tem prazer lendo um livro, você tem prazeres de todos os tipos, de formas que você pode se imaginar. Só que a questão é o seguinte: o prazer sexual, ele existe. E qual que é a diferença para ele se tornar um pecado capital e se tornar uma luxúria? Aí são duas questões. Uma delas é vender o próprio corpo para satisfazer a coisa. Só que aí está uma questão. Vamos lá, prostituição, o trabalho vendendo o corpo, ele não dá prazer para quem faz. Então, se a conotação é prazer, isso não entra na luxúria, certo? A luxúria, ela entra quando você tem o vício, porque ele é um dos caminhos que o plano espiritual, voltado para o lado negativo, utiliza para fazer com que a pessoa comece a ter vontades, e aquelas vontades não são tão sadias. Então seria mais ou menos o seguinte: eu sou um jovem. O jovem, por libido, ele tem uma sexualidade muito mais aflorada. Então ele vai querer ter esses prazeres todos os momentos, 2, 3 vezes por dia, sei lá quantos. Porque eu nem lembro mais, já faz tempo que eu já saí já tô ficando velho, cabelo branco. Então o que acontece? Tem uma questão hormonal? Tem uma questão hormonal. Essa questão hormonal, ela desvirtua um pouco o nosso pensamento. Ele consegue fazer com que a gente pegue e pare de centrar. Faz com que eu olhe uma pessoa e não veja a beleza da pessoa, veja a sexualidade da pessoa. Eu tô olhando e falo: nossa, que delícia, olha só. Então é nesse sentido do cobiçar o próximo, certo? Ele tem essa conotação, esse vício, esse de coisa de querer pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 50 e tudo mais.
Aí você tem uma outra questão que a gente pode pegar e tentar analisar. Mas, professor, quer dizer que então o rei Salomão, por exemplo, que teve um harém, que tem 1 tonelada de mulher, ele está cometendo um crime? Depende. Se ele tem as mulheres somente como um instrumento sexual, é um pecado. Se ele tem, mulher ou homem, sei lá, deve ter harém masculino também, mas se ele tem, estou dando um exemplo de Salomão, mas se ele tem a conotação de ter como se fosse... Ai, meu Deus do céu, é que nos dias de hoje, eu peguei e falo umas coisas dessas, chega a ser até um absurdo, né? Mas como se fosse um troféu, aí você vai falar assim, mas professor, troféu é coisa errada também, que é isso, como é que é, tal. Aí que tá o negócio, mas não é uma sexualidade. É um prazer errado que ele tem, mas não é de sexualidade, é de ostentação. É do ego dele, falar eu tenho 150 mulheres, eu tenho 300 mil mulheres, eu tenho mulher novinha, eu tenho não sei o que. Não é isso a luxúria. A luxúria é você usar desse aparelho genital que se tem para ficar tendo prazer por ter prazer e para ter prazer. Que faz com que abram portas no nosso cérebro que a gente começa a ficar meio assim, putz, você só fica vendo aquelas coisas. Ou seja, ele estimula muito o chakra base. Porque a pessoa que tem relacionamento, namora, tem o seu marido, sua esposa, tudo mais, o relacionamento sadio, que a gente fala, sem ser com putaria, o que acontece? Ele torna o relacionamento, ele torna a atitude como equilibrada e harmoniosa do chakra base. Ele harmoniza o chakra base. Agora, quando você pega e sai, hoje na balada sai com uma, amanhã sai com outra, depois sai com outra, depois sai com outra, depois sai com outra, mas saiu por quê? Porque você gosta da pessoa? Não. Eu saí só por causa do prazer sexual. Aí é luxúria. Não, eu arrumei 50 esposas, por quê? Porque eu queria que tivesse 50 esposas cuidando de mim. É diferente. Por isso que os muçulmanos, inclusive, ainda têm. Depende da quantidade do dinheiro, tá? Eles podem ter quantas esposas eles quiserem, mas depende da quantidade do dinheiro que eles têm. Não sei se pode ter, acho que não pode ter a quantidade de marido que pode ter, mas a analogia seria muito similar. Então, a luxúria, ela bate direto com a questão sexual. Vamos ver o que fala aqui mais sobre a coisa. Que a luxúria é vista como um vício. É o oposto da castidade. Castidade é não fazer nada, né? E é vista como uma satisfação desregrada dos desejos sexuais, certo? É você ter vontade, mas não é aquela vontade normal. Não, tem vontade, acabei de fazer, tem vontade de novo. Tem vontade de novo, tá? Eu preciso pegar o vizinho, a outra, se eu não dar conta, eu vou para trás de alguma outra coisa. É nesse sentido. Uma conotação negativa, porque indicam que usar a capacidade sexual sem a razão causa de desprestígio das características únicas da sexualidade, ou seja, reprodução, quem está falando aqui. Vários autores também afirmam que a luxúria prejudica o desenvolvimento harmonioso da personalidade. Isso é verdade, porque isso daí bate com o que pode acontecer com o ser humano. Porque atua como uma força contrária a relação à dignidade do ser humano. Aí já não é bem assim, né? É que criaram todo um arquétipo lá, porque é a Virgem Maria, porque é a Virgem não sei o quê. Então, a castidade é santa, a promiscuidade é um pecado terrível. Só que o pecado em si está em prazer exacerbado, querer toda hora, tudo. Vamos lá, dando de acordo aqui, isso daqui é o dicionariosignificados.com.br. De acordo com o catolicismo, a luxúria é um dos 7 pecados capitais, que é o que a gente está falando, porque indica uma atitude de amor aos prazeres da carne e a comportamentos sexuais exagerados e muitas vezes promíscuos. Quem vive uma vida de luxúria é classificado como luxurioso ou lascivo.
Então é isso daí, gente. Obrigado você por ter me alertado. Você me desculpa, tá fazendo meio de improviso. Eu tô aqui sábado, ó. Sábado, dia 9/11, esse vídeo eu tô refazendo ele agora já e já tô publicando para vocês e mandando aí. Tá bom, gente? Que Deus abençoe. Jamais é verdade absoluta. Namastê.